Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a este canal. Sou Renato Cortez e aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é estudar a Bíblia, é o estudo da palavra de Deus. Nessa série estamos falando sobre saúde mental, um assunto tão pertinente para os dias de hoje, e nós estamos descobrindo na Bíblia muitas orientações que a Bíblia tem nos dado para vencermos esses momentos, né? Para até mesmo evitá-los e tentar ter uma mente um pouco mais saudável, tá bom? No vídeo de hoje nós vamos estar falando especificamente sobre outro tema muito melindroso, né? Então vamos falar com muito respeito aqui, que é sobre o perdão, tá certo? O perdão, e vamos ver o que o perdão tem a ver com a nossa saúde mental. Antes vou pedir para você se inscrever no canal, eu vou te pedir para deixar um like no vídeo, para estar me ajudando aí também, e inscrevendo no canal se você não for inscrito, compartilhando com os seus amigos aí, tá? Então vamos lá, perdão, o remédio para a amargura. Vou pegar um café que eu estou um pouco gripado, e eu gosto de tomar café quando eu estou gripado. Muito bem, o perdão é uma das ações mais difíceis, mas também mais transformadoras que o ser humano pode realizar. Biblicamente, ele é um mandamento de Deus. Você vê isso lá em Mateus 6, 14 e 15, que inclusive nós já vamos ler. Mateus 6, 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então veja que o perdão é um mandamento bíblico, mas também é uma prática que traz benefícios diretos para a saúde emocional, mental e física. Nessa aula, exploraremos a relação entre o perdão e a saúde mental, analisando como ele pode ser um instrumento de cura para a alma e como lidar com os desafios emocionais envolvidos aqui. Então, o perdão, ele está inteiramente ligado à saúde emocional, né? Sabe por quê? Porque o perdão, ele causa muita coisa. Você pode imaginar o perdão como uma esponja, vamos dizer assim. Não sei se esponja seria a melhor referência, mas imagina uma sacola furada com líquido azul, tá? E aí eu pego essa sacola furada com líquido azul e jogo ela numa grande região de água cristalina. Então, aquela sacola, quando ela cair, ela vai começar a soltar aquele líquido. E aquele líquido, o que vai fazer? Ele vai começar a contaminar toda aquela água, certo? Então, da mesma forma, o perdão, ele vai fazer. Por quê? Porque quando você não libera o perdão, a sua mente, ela vai começar a depositar dentro dela uma sacola com a tinta, tá? A sua mente vai depositar lá dentro. O que ela vai estar depositando? As mágoas daquela pessoa que te magoou, as palavras que aquela pessoa falou, tá? A forma como aquela pessoa agiu. E todas essas coisas são como essa sacola que vai soltando essa tinta. E essa tinta vai invadindo toda a sua mente, a sua cabeça, né? Você passa... Eu conheço pessoas, e novamente, gente, com muito respeito, tá? Mas eu conheço pessoas que um dia estavam conversando comigo e ela falava assim que quando ela tinha 20 e poucos anos, a irmã dela falou alguma coisa sobre os filhos dela. Ofendeu, brigou com ela e falou: os seus filhos não vão ser ninguém na vida. E ela tinha 20 e poucos anos, os filhos pequenos. Seus filhos não vão crescer bem, não vão ser ninguém na vida. E agora essa pessoa conversando comigo, já com quase 50, os filhos já adolescentes, né? Um com 20 ou mais já, e o outro crescendo, e ela
me lembrando, me recordando isso, mas falando assim, olha, eu não converso com a minha irmã, eu não gosto dela, eu tenho uma mágoa, né, com ela, porque no dia tal, na hora tal, estava chovendo, estava assim, 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 e ela me falou exatamente essas palavras. Ela falou que meus filhos não ia ser nada, e hoje os meus filhos cresceram, estudaram, são boas pessoas. Então perceba, ela não liberou perdão para a irmã quando ela tinha 20 anos, e agora ela com 40, estou resumindo, arredondando, ela com 40, essa mágoa ainda estava nela, ela ainda lembrava, né, esse pacote de tinta ainda estava lá no fundo da sua mente, lembrando e trazendo o quê? Dor, trazendo mágoa, trazendo sofrimento. Olha que interessante, tá? Talvez a irmã nem lembrava mais disso, mas ela lembrava. A vida dela, nesse exemplo que eu estou te dando, é que era prejudicial, prejudicada, né? Muito bem, então o que é o perdão? Biblicamente, o perdão pode ser entendido como a decisão de não cobrar uma dívida moral, emocional ou espiritual de alguém que nos causou dano. Não significa esquecer o que aconteceu ou ignorar a dor, mas sim liberar a pessoa de uma condenação que manteríamos dentro do nosso coração. Entende? Então vamos ler aqui, ó. O perdão, biblicamente falando, pode ser entendido como a decisão, ou seja, a decisão que a pessoa vai tomar de não cobrar uma dívida moral, emocional ou espiritual. Ou seja, vamos voltar para esse caso que eu citei. A irmã dessa pessoa a ofendeu. Então, essa pessoa que a ofendeu, teoricamente, fez um erro para ela. Esse erro agora foi muito grave, não é isso? Foi um erro muito grave. Então, essa pessoa que causou esse trauma, esse dano, deveria fazer o que agora? Se arrepender, se humilhar, pedir perdão. Ela deveria pedir perdão. Porque ela errou, ela magoou, ela falou palavras duras sem precisar. Certo? Ela fez aquilo sem necessidade. Ela falou que não deveria. Então, o que ela... qual que era... O que deveria ser cobrado? A retratação. E realmente ver que essa pessoa arrependeu. Porém, o perdão é exatamente liberar a pessoa disso. Olha que forte isso aqui. Liberar a pessoa. Então, nesse caso, vou voltar para esse exemplo, a pessoa ofendeu, falou dela, falou dos filhos e não está nem aí. Essa pessoa ofendida, que merece uma retratação, merece ser ressarcida dessa dívida moral, né? Essa pessoa, então, o que ela faz? Ela deveria liberar a irmã de fazer. Fala assim, ó, eu te perdoo pelo dano que você me fez. Não significa esquecer. Então, vamos voltar aqui. Não significa esquecer o que aconteceu ou ignorar a dor, mas liberar a pessoa de uma condenação que manteria no coração. Tá? Nesse caso, ela iria perdoar aquela pessoa, continuar lembrando o que aquela pessoa falou. Mas não deixar aquilo entrar para o seu coração e ferir o seu coração. Não guardar mágoa daquela pessoa. Isso é o perdão. Eu te perdoo. O perdão não quer dizer que você tem que manter amizade com a pessoa, você tem que ser melhor amigo da pessoa. Não, mas é você conseguir olhar para aquela situação e aquilo não mais te causar dor. Isso é o perdão. Você liberar a pessoa daquela dívida que ela teria com você. Isso é o perdão. É muito difícil fazer. Tá? É muito difícil fazer, mas o benefício também é muito gratificante.
Então, se a gente pegar esse exemplo que eu te dei, dessa pessoa, ela ficou 20 anos com traumas no seu coração, na sua mente, porque ela não fez isso, que era muito difícil naquele momento. E provavelmente, se ela não fizer, enquanto ela não fazer, aquilo vai ficar doendo, vai ficar corroendo, vai ficar machucando. E por mais que ela conquiste as coisas, ela nunca vai ser feliz de verdade. Toda vez que ela vê os filhos crescendo, toda vez que ela vê os filhos tendo uma conquista, ela vai ficar associando a subida dos filhos em contrapartida com a palavra da irmã. Entende? Olha, aí, ó, tá vendo? Minha irmã falou que eles não iam subir. Eles subiram. Mas olha a irmã aqui, ó. A irmã aqui. Minha irmã falou que eles iam subir. Glória a Deus. Viu? Minha irmã pensou que eles iam ser nada. Isso está no coração. Então, qual que é a melhor forma dela realmente ver o crescimento dos filhos? Nesse exemplo. Perdoar a irmã. Ó, irmã, você me falou isso, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Apagar aquela mágoa do seu coração. Sabe por quê? Porque assim ela vai ver os filhos crescer, que vai sumir da tela. Tanto que os filhos vão crescer, ela vai acompanhar com alegria o crescimento dos filhos, e a irmã, ela não vai ter mágoa. Ou seja, então, eu percebo aqui que o perdão, ele é para mim, ele não é para o outro. O benefício mental do perdão é porque o perdão é para mim. O perdão vai curar aqui, ó. O perdão vai trabalhar aqui. Se o outro receber, se o outro não receber, irmão, não tem problema. Se o outro quiser o meu perdão, se ele não quiser, é ele com a vida dele. Lógico, se ele merecer, Deus vai castigar ele. Eu não estou falando disso. O que Deus vai fazer, se Deus não vai fazer, isso não pertence a nós. O que eu quero que você entenda é o seguinte: o perdão é para mim. Eu perdoar, eu liberar. É isso que vai fazer na minha vida, né? Então, vamos colocar uma regrinha, alguma coisa paralela aqui, ó. O perdão não é aprovar o erro ou justificar o ato. O perdão é escolher abandonar o ressentimento e a amargura, tá? É diferente, tá vendo? O perdão não é negar a gravidade do que aconteceu. O perdão é deixar de buscar vingança e retribuição. O perdão não é reconciliar-se automaticamente. Reconciliação requer confiança que pode precisar de tempo para ser reconstruída. Então, o perdão não é isso. O perdão é o quê? É libertar a si mesmo da prisão emocional causada pela ofensa daquela pessoa. Olha que interessante. Se puder, tira um print dessa tela aqui, ó, para você poder guardar de vez em quando você lê isso aqui. Tá bom? Vamos ver sobre o impacto do perdão, então, na nossa vida, na nossa saúde mental. Gente, esse café tá tão gostoso, não é porque foi eu que fiz, mas tá tão gostoso que eu acho que eu vou dar você vai ver um cortezinho aqui na gravação, é porque eu tive que parar para pegar mais um pouquinho. Então, a falta do perdão, muitas vezes, alimentada pela amargura e pelo ressentimento, pode causar danos profundos à saúde emocional e à saúde mental. Coisas como ressentimento e estresse crônico. Então, quando mantemos o ressentimento, o corpo e a mente entram no estado constante de alerta. O estresse crônico libera hormônios como o cortisol e a adrenalina, que em excesso pode levar a problemas como insônia, dores musculares e queda de... Olha que grave isso aqui. A falta do perdão pode me causar amargura e ressentimento. Então, esse ressentimento, quando ele é mantido por muito tempo, ele pode gerar o quê?
um estresse crônico. Sabe aquela dor de cabeça crônica que a gente fala enxaqueca? Que já não adianta você tomar um remédio que ela não passa? Então, o ressentimento e o estresse, se eu não trabalho por causa daquela mágoa que eu fiquei da pessoa, isso pode ficar crônica na minha vida. Se isso fica crônico, vira um problema clínico. E muitas vezes tem pessoas que são medicadas, tomam medicações e não conseguem mais resolver. Porque eu não perdoei, eu fui trabalhando aqui no meu coração para o mal, para o mal, para o mal, virou um estresse crônico na minha vida. Ansiedade e depressão, outro impacto que pode causar na mente. Então, por quê? A incapacidade de perdoar pode manter uma pessoa presa a ciclos de pensamento negativos e ruminações, aumentando a ansiedade e contribuindo para sintomas depressivos. Olha que forte. Amargura e em relacionamentos. Então a amargura não afeta apenas o relacionamento com quem causou a ofensa, mas também contamina outros relacionamentos. Pessoas amarguradas tendem a se isolar ou a ter dificuldade em confiar no outro. Então, por exemplo, você tem às vezes um problema seu de falta de perdão, por você ter se decepcionado com uma pessoa, aquilo pode virar um problema no seu relacionamento com outros cônjuges. Então, por exemplo, uma pessoa ficou magoada com alguém porque a pegou traindo e largou essa pessoa. Não conseguiu liberar o perdão, né? E aí, essa mágoa no seu coração, essa necessidade de vingança, essa tristeza, pode gerar em você a depressão, a ansiedade, mas também pode gerar a sua amargura, uma alma amargurada. Logo, quem vai conviver com você é muito difícil, né? Com muito respeito que eu falo isso, mas tem pessoas que passam por ressentimentos com relações anteriores, que para conseguir um novo casamento, um novo relacionamento, a pessoa que vai entrar nessa jogada agora tem que amar demais, tem que amar muito. Sabe por quê? É porque não é porque tem filho, não é porque o outro já tem filho, não, é porque o outro que está chegando está com a alma amargurada. Para ela, o novo marido vai fazer tudo o que o antigo fez. Para ela, o novo marido também não se pode confiar. Não se pode dar muita corda, muita brecha, porque ele vai trair também. Ele vai agredir, ele vai, sabe? Então, quem entra tem que amar demais. E como geralmente o amor ele vai sendo construído ao longo dos anos, o que você vai ver? Pessoas assim, geralmente não têm um relacionamento duradouro. Fica com um aqui, fica 2, 3, 6 meses, larga, arruma outro. E muitas vezes, sabe o que é isso, irmão? Falta de perdão. É porque lá no fundo, você não liberou o perdão para aquela primeira pessoa. E aquela falta de perdão está causando uma doença que tem que ser tratada clinicamente, talvez agora na sua vida. Olha como isso é forte. E outro impacto é a autoimagem e a culpa. Então, a recusa em perdoar pode levar à culpa inconsciente, principalmente em cristãos que entendem o perdão como um mandamento. Isso cria um conflito interno que afeta a autoestima e o senso do valor próprio. Já pensou? A pessoa sem autoestima, sem valor, como essa pessoa vai conseguir ensinar um filho a se autovalorizar? Tá bom? Então vamos ver os benefícios que o perdão traz. Eu já vi o impacto que ele traz. Eu já te mostrei que o perdão ele é para mim e não é para o outro. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais dos benefícios que o perdão traz para a nossa mente. Então, perdoar é libertador, tá? Não é apenas para quem é perdoado, mas especialmente para a pessoa que perdoa. Por quê? Reduz o estresse. Estudos mostram que o perdão reduz significativamente os níveis de estresse, promovendo a libertação de hormônios de bem-estar como
a serotonina. A pessoa fica mais calma, fica mais tranquila, né? Melhora as suas relações, que é o que eu acabei de falar com você sobre a dificuldade de relacionamento. Perdoar abre espaço para relacionamento mais saudável, mais duradouro, tá? Eliminando barreiras emocionais como raiva e o ressentimento. Clareza emocional e paz interior. Então a prática do perdão traz paz, permitindo que a mente se concentre no presente, ao invés de ficar presa lá no passado, naquelas palavras que você ouviu, né? E traz um impacto físico positivo. Estudos apontam que pessoas que perdoam têm menos risco de doenças cardíacas e vivem com mais qualidade de vida. Olha que interessante isso daqui. Sabe por quê? Porque o seu coração vai estar tranquilo, a sua mente vai estar tranquila, os seus pensamentos vão estar mais tranquilos. E a Bíblia, ela é clara ao afirmar que o perdão, ele não é opcional, tá? A Bíblia ela vai nos falar isso categoricamente. Cafezinho de novo, tá? Ela nos ensina, como nós lemos aqui, Mateus 6, que nós devemos perdoar para ser perdoado. Então Mateus 6 fala assim, olha, mostra, né, que o perdão a outras pessoas está diretamente ligado à nossa relação com Deus. Não perdoar cria uma barreira espiritual que impede a nossa plena comunhão com Ele. Não é que Ele não vai querer se relacionar conosco. É exatamente pelo que eu te expliquei. Essas barreiras que você vai criar vai te impedir de relacionar com Deus. Por isso que Deus diz assim, ó, se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se eu não perdoo, eu não consigo me sentir perdoado. Eu não consigo receber o perdão de Deus, tá? Resumindo, seria isso aqui. Perdoar como Cristo perdoou. Colossenses 3, versículo 13, nos chama a perdoar assim como o Senhor vos perdoou. Isso implica um perdão incondicional, sem exigir que o outro mereça ser perdoado. Tem pessoa que não merece. Mas Jesus nos ensina, vai lá e perdoa. Porque o benefício não é para ele. O benefício é para você. Lucas 23, 34, Jesus na cruz perdoa os seus algozes. Esse ato mostra que o perdão é uma decisão que não depende das circunstâncias ou do arrependimento do outro, né? E algumas dicas que nós temos aqui para a gente poder perdoar. Porque falar que tem que fazer, mostrar os benefícios. Mas e se você não consegue? Você não consegue de um dia para o outro, se você for honesto? Não. Então vamos ver alguns passos aqui. Então o primeiro passo é decida perdoar, tá? O perdão começa com uma decisão. Mesmo que as emoções não acompanhem imediatamente, declare em oração ou para si mesmo que você escolheu perdoar, tá? Então primeiro é decisão. As suas emoções podem não ir no mesmo passo, mas se você declarou e tomou a decisão, as suas emoções agora vão caminhando para chegar lá também um dia perdoar. Então o primeiro passo é a decisão. Depois, trabalha o perdão progressivamente. Como assim, meu irmão? Vamos ver, olha só. Em algumas situações, o perdão pode ser um processo longo. Então seja paciente consigo mesmo e continue pedindo a ajuda de Deus, tá? Continue pedindo, seja sincero com Deus e continue pedindo o perdão para que Deus possa trabalhar na sua mente, no seu coração e você consiga liberar esse perdão. Substitua o ressentimento pelo amor. Então, Mateus 5,44
Mateus 5,44, diz assim, ó, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que te maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que maltratam e vos perseguem. Então, aqui nos ensina que amar os inimigos, orar pelos que nos maltratam. Isso não é natural, mas é transformador, tá? Isso não parece o certo, mas é o melhor para a nossa mente, para o nosso corpo, tá? Ore pelo bem-estar da pessoa que te feriu. Mesmo que isso pareça impossível no início, ore por ele. Peça para Deus mudar o coração, para Deus abençoar ele, né? É o que a palavra nos orienta e você vai ver como isso vai transformando você. Então, para a gente fechar, o perdão não é apenas um mandamento divino, mas ele é um presente de Deus. Ele nos liberta do peso da amargura, restaura a nossa paz e nos aproxima de Deus. Quando perdoamos, experimentamos a verdadeira cura emocional e nos tornamos instrumentos de paz em um mundo marcado pela dor e pelo conflito, tá? Então, com certeza, eu falei para alguém que precisa perdoar, que precisa liberar o perdão. E como eu te mostrei aqui, o perdão, ele não é essencial para o outro, mas é para você. Que se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, siga esses passos, que em nome de Jesus eu acredito que você vai conseguir caminhar. Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.